Fala pessoal do canal Retro Joabas, e aí pessoal? Beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um vídeo aqui do Retro Joabas. E hoje a gente está vindo aqui com mais um review dos episódios do Kamen Rider Black, do Black Kamen Rider, do episódio 26 até o episódio 30. A gente já está chegando aí um pouco mais aí da metade da série e muita coisa vai começar a acontecer depois desse review que a gente vai fazer hoje. Esse review já vai estar legal porque tem bastante episódio legal, mas parece que uma reviravolta está prestes a acontecer no Black Kamen Rider. É o que eu vou explicar aqui no vídeo de hoje. Solta a vinheta. Lembrando, pessoal, que eu vou pedir para vocês aí, antes de assistirem o nosso vídeo, de curtir o nosso vídeo. Quem for novo aqui, assinar o nosso canal. A gente está em busca aí dos 5 mil primeiros inscritos aqui no nosso canal. Então assina, meu. Tem muita gente que está assistindo aqui no nosso canal, que é novo no canal e que ainda não se inscreveu. Então assina aí, se inscreva aí no nosso canal, curta o nosso vídeo para poder que o YouTube entenda que é um vídeo bacana, recomendável para outros fãs de Tokusatsu. Ativa o nosso sininho para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Para você também não perder esse tipo de notificação, siga a gente também nas redes sociais, porque lá rola bastante novidade. Retrojoabas no Facebook, @retrojoabas no Instagram e @retrojoabas no Twitter também. Você gosta de Tokusatsu nacional? Quer acompanhar os projetos de produtores aqui do Brasil fazendo Tokusatsu? Acesse o nosso grupo lá no Facebook, Tokusatsu Brasileiro, que lá você vai ter todas as infos de vários Tokusatsu nacionais, né? Timerman, Guardiões do Poder, Raizu, Looperman, Sector Sun, Starman e entre outros aí. Então entre lá no nosso grupo, faça parte aí da nossa comunidade e vem com a gente curtir Tokusatsu junto com a gente, hein? E lembrando, pessoal, que esse vídeo aí, mais uma vez a gente vai dedicando aí ao seu Manuel, o pai da Eli, a nossa guardiã vermelha do Guardiões do Poder, que infelizmente veio a falecer aí na última sexta-feira. Então a gente vai dedicar novamente esse vídeo para o Sr. Manuel aí, que agora está descansando em paz aí no céu, e todos os vídeos nossos até a próxima sexta-feira em homenagem ao Sr. Manuel será sempre dedicado a ele, que virou agora um guardião que está lá no céu, guardando pela família dele, pela Eli e por todos os fãs do Tokusatsu nacional. Um beijo, Eli, força aí, e precisar, conte sempre com a gente aqui no Retro Joabas. É isso aí, pessoal, vamos começar com os reviews então. Meu, tem cada episódio aí que passou nesse bloquinho, vamos dizer assim, do 26 até o 30. O 26 é o episódio A Possuída, onde a gente vê aí o monstro Búfalo. Mano, esse episódio ele é bem interessante, inclusive ele vai dar pano pra gente fazer mais um vídeo daquele quadro React Tokusatsu não. React Tokusatsu é um quadro nosso que a gente tem aqui no canal. Análise Tokusatsu, que é quando eu pego um episódio do Tokusatsu, onde ele tem muitas mensagens, muitos ensinamentos para fora do Tokusatsu, e aí eu trago uma reflexão em cima do episódio. Por quê, pessoal? Porque esse episódio aqui, ele tem uma garotinha chamada Mami, e ela faz de tudo para poder ficar de pé de igualdade com os garotos em relação à prática de esportes e tudo que ela possa aí competir com os meninos, né? Então ela tenta jogar futebol, ela tenta jogar beisebol de forma igual, em igualdade com os garotos que são amigos dela, mas ela passa por aquela questão assim que é super atual hoje em dia, a questão mesmo do machismo. Então os meninos acham que ela não deve jogar futebol, que ela não deve jogar beisebol. Se ela começa a se sobressair um pouquinho em relação às meninas, ela já é hostilizada. Então isso daqui é um tema muito atual, pessoal. Inclusive a gente vai procurar fazer um vídeo aí do Análise Tokusatsu para poder falar mais desse assunto de os direitos de igualdade em relação a mulheres e homens, né?
até é abordado inclusive no episódio, né, a questão da igualdade aí feminina, e a gente está vendo aqui uma série lá dos anos 80 abordando esse tipo de assunto. Então o que acontece? O Gorgon, vendo isso, eles mandam um monstro, um búfalo que vamos dizer assim, se disfarça em uma forma de um homem, né, e oferece poderes ilimitados ali para Mami, para ela poder estar utilizando contra os próprios meninos mesmo. Então ela começa a jogar muito futebol, começa a jogar muito beisebol acima da média, ela fica forte, ela bate nos meninos. Inclusive o pai dela, ele é um cara mais conservador também, que chega para ele e fala que ela tem que aprender a ser forte, tem que aprender a ter força para poder encarar as coisas da vida, mas não que queria dizer que ela tivesse que usar essa força para utilizar como força bruta e bater nos outros. Mas a gente vê que, eu não sei se isso é cultural, é muito provável, né, que a gente vê que os meninos realmente, ao invés de apoiarem ela na prática ali do esporte, ficam sempre tentando diminuir ela. Não sei se é uma questão cultural mesmo em relação aí às mulheres. O que eu sei, cara, aqui a gente tem que ter esse certo respeito, porque as mulheres, elas têm que ter oportunidades iguais como os homens. Elas fazem muitas coisas melhores, inclusive, do que a gente, né? E a luta sempre é constante aí para a igualdade da mulher. Então esse episódio ele fica aqui em torno disso, e ela fica possuída, mano. O monstro, ele possui dela de uma certa forma, que realmente ele possui ela mesma. Ele entra dentro do corpo dela e começa a controlar ela. Mano, é cara de episódio de terror. A gente vai fazer um especial ainda só dos episódios de terror do Kamen Rider Black, porque é possessão total aqui esse episódio. E ela enfrenta o Isamu, e o Isamu fica naquele dilema: como que eu vou enfrentar essa garota aqui se eu vou acabar machucando ela? Mas ela fica muito perigosa para a sociedade, para os amigos dela e para o próprio Isamu Minami, né? Ela fica realmente muito perigosa. Ele precisa lutar, mas ele precisa proteger também a integridade física dela. Mas ele consegue, fazendo com que ela mesma própria escute ela mesma, dentro de ela mesma, e que ela entre em conflito com o próprio monstro que a possuiu, dizendo que ela tem que se apegar à força de vontade, à luta dela mesma própria, para conseguir chances de pé de igualdade com qualquer pessoa, e não precisando utilizar aí de força bruta ou de forças malignas para isso. Aí a menina começa a entrar num conflito com o monstro e expulsa o monstro de dentro dela. O episódio, mano, é show de bola. Já no episódio 27, que a gente tem aqui no Fio da Navalha, outro episódio da hora. Cara, esse episódio é muito louco. É um monstro, ele é estilo uns cactos, né? Então o que ele faz? Qual que é o poder dele? Ele planta casulos, né? Como se fosse aqueles fios que a aranha faz, mas ele não é uma aranha, né? Ele é um monstro cactus, apesar que a boca dele é bem parecida com a de uma aranha. É como se fosse ali uma mistura. Então o que ele faz? Ele espalha casulos por vários locais, e esses casulos são ligados por linhas. E esses casulos, em contato com qualquer tipo de energia elétrica ou combustível, ele faz com que esses casulos explodam. Então o que ele faz? Ele quer utilizar esses casulos, principalmente ao entorno do Isamu Minami, para quando ele for atacá-lo, ele consiga ativar esses casulos com qualquer tipo de energia e impedir que o Isamu se transforme. E aí, impedindo que o Isamu se transforme, ele fica vulnerável para que o monstro ataque ele. Mano, o episódio é bem interessante. Ele começa primeiro com ataques pequenos. Inclusive no início do episódio ele ataca tipo uma residência, né? Espalhando ali os casulos. E aí ele vai numa crescente. Tanto é que ele implanta esses casulos numa hidroelétrica. E aí, cara, implantando esses casulos na hidroelétrica, ele faz com que todos eles se espalhem por toda a cidade, sugando, se alimentando da energia da hidroelétrica e tipo explodindo na cidade inteira. Inclusive tem um amiguinho do Isamu Minami, o nome dele é Isao, que ele tá precisando passar por uma cirurgia do coração. E aí ele fica lá entre a vida e a morte no hospital, porque o Isamu tem mais ou menos 1 hora
para conseguir ir lá, tentar derrotar o monstro, mesmo sem se transformar, para que a luz volte para a cidade, consequentemente volte para o hospital, para o menino fazer a cirurgia. E aí o que o Isamu consegue descobrir? Já que ele não pode fazer ali a transformação, porque aquele choque de energia da Kingstone vai ativar lá os casulos e explodir, ele pula da hidroelétrica, tipo num precipício, e ele se transforma num ar, mano, pra conseguir se transformar. Aí ele consegue enfrentar o monstro e derrotar o monstro. Cara, o episódio é muito legal. Inclusive o garotinho, no final do episódio, ele fala pro Isamu, né, ó, eu tenho um segredo pra você, já que o Kamen Rider Black pediu pra eu ser forte, pra eu sempre ser forte, crescer e lutar pela minha vida, porque ele sempre estaria me protegendo. Quando eu crescer eu vou ser um Kamen Rider. Eu não sei como é que os roteiristas dos Kamen Riders recentes não utilizaram essa premissa de pegar esse menino Isao, ele adulto, e transformar ele em um dos Kamen Riders recentes aí, né? E aqui pra frente eu vou falar também de um outro cara que ele tinha totais condições também de ser um outro Kamen Rider, e que ele e hoje eu entendi que ele é o Boomerman do Isamu Minami. Mas a gente vai chegar lá, vou falar disso daqui no último episódio que a gente vai resenhar. Episódio 28, que é o Amuleto Dourado, outro episódio bacana pra caramba também. Esse episódio é o seguinte: monstro, que ele é no formato de escaravelhos. O que ele faz? O Taurus pede esse monstro emprestado para os sacerdotes do Gorgon, e eles o cedem para ver até onde que o plano do Taurus vai dar ou não certo. O que esse monstro faz? Ele espalha escaravelos por todo o Japão, e as pessoas acabam ficando aficionadas para querer caçar esses escaravelhos. Lembre-se que um dos hobbies dos japoneses lá, não sei por que eles têm esse hobby, é de caçar inseto e colecionar insetos. Isso daí é um hobby mesmo lá no Japão. Então eles caçam esses escaravelhos, e o cruzamento do macho com a fêmea faz com que ele gere ali ninhos de ouro. Daí as pessoas começam a acreditar, por causa da cobiça, da ganância, que aqueles ninhos de ouros vão fazer que eles fiquem milionários. E aí uma série de famílias do Japão ficam loucas atrás de caçar esses escaravelhos, criar, inclusive caçar as fêmeas, que são mais difíceis, para começar a fazer esses ninhos de ouro. E aí o Gorgon começa a controlar essas famílias. E elas ficam loucas a ponto de, por exemplo, tem uma família aqui na história aqui, que é a família do Satoru, do garotinho. E eles acabam ignorando o menino só para poder cuidar lá do casal de escaravelhos. E esse garotinho aqui, ele é tido como covarde, porque ele nunca consegue caçar insetos. E aí aparece essa febre aí dos escaravelhos. E o pai dele, ao invés de caçar, o pai dele compra um escaravelho. Só que depois eles têm que correr atrás de comprar uma fêmea para poder cruzar para fazer os ninhos de ouro. Só que essas fêmeas são tão raras que o Gorgon faz o plano num esquema que eles começam a entrar em conflito entre si, a sociedade. Então começa um roubar o outro atrás dessas fêmeas para poder entrar realmente em colapso. Mano, um plano bem genial mesmo daí do Gorgon. Mas aí o que acontece? O Isamu Minami tenta de toda forma do mundo, mano, impedir que isso daí aconteça. E aí qual que é o plano do Taurus? Quando o Isamu estiver totalmente desacreditado, ele vai ficar vulnerável o suficiente para ele poder atacar o Isamu e derrotá-lo. Só que ele não contava que o Isamu ia fingir que ele realmente tinha desistido de tudo, de salvar a população. Ele atrai o Taurus com os escaravelhos, aí ele se revela e ataca o Taurus e os escaravelhos. Só que aí ele tem um poder, ele tem tipo um pó dourado, que ele começa a atacar no Kamen Rider Black e ele fica meio que sem respirar. Ele tem que chamar Lord Sector para poder lutar junto com a Lord Sector para poder tentar derrotar o escaravelho lá, um monstro no formato de escaravelho, mano. É muito legal esse episódio porque mostra, cara, como que a sociedade ela tem ganância em relação a você ganhar dinheiro fácil, né? Seja aí com propostas aí mirabolantes de trabalho para você ganhar dinheiro sem tipo fazer esforço nenhum, ou você se meter com essas pirâmides da vida. Isso daqui é muito exemplo desse tipo de roubada que
humanidade ela acaba se enfiando. Já no episódio 29, o boneco assassino, que ele deveria se chamar os manequins assassinos, né, na verdade, aqui a gente tem uma participação super ilustre da atriz Hiroko Nishimoto, a nossa Sayaka Nagisa, a nossa Changeman Maid, mano, dos Changeman, daqui, dos Changeman, mano. Ela participa do episódio, são quatro tripulantes de uma pesquisa da NASA, que eles vão viajar aí para a NASA para poder fazer alguns experimentos no espaço. E a personagem da Hiroko Nishimoto, que é a Hitomi, ela vai ser a primeira japonesa, primeira mulher tripulante numa nave espacial do Japão. Só que aí o que o Gorgon faz? Junto com o monstro Tatu, ele consegue pegar as pessoas, transferir a essência, a alma das pessoas para manequins e transformar eles em como se fossem sósias ou impostores. Aí qual que é o plano do Gorgon? Invadir a NASA para poder destruir, acabar com a NASA e conseguir destruir os planos vamos dizer assim, da humanidade, do mundo, de explorar o espaço. Cara, o episódio é muito louco, velho. Tem cenas lá com os manequins que são bem bizarras. O monstro Tatu em si, ele é meio fraco. O destaque todo do episódio fica para a participação aí da Hiroko Nishimoto, mano. Um episódio, ele é, mano, muito bacana mesmo, cara. Mas ele fica aqui o destaque tanto para a participação da nossa Sayaka Nagisa, como para a participação do Taurus também, que sempre aí fica aí ao entorno aí dos sacerdotes de Gorgon, sempre espreitando, analisando e agindo nas fraquezas dos próprios sacerdotes para poder colocar os seus planos para frente para tentar derrotar o Black. Já no episódio 30, que é a misteriosa Lana, a gente pensa no início do episódio que vai ser uma porcaria, porque a caracterização do monstro aqui há muito tempo que não era tão fraca como a desse monstro polvo que tem aqui nesse episódio. Mas o episódio se mostra, mano, sensacional. Um dos sacerdotes do Gorgon, que no caso é o Baron, ele vai até o Havaí e ele controla uma moça que ela tem os poderes bem específicos de controle de gafanhotos. Eles vão tentar utilizar esse poder, fazendo com que ela se aproxime do Isamu Minami para poder tentar destruí-lo e, consequentemente, arrancar Kingstone e fazer as paradas que eles precisam fazer. Só que o que acontece? Quem que descobriu o plano primeiro e que tá ali escutando a Lana? O nosso Suda Ryusuke, mano. Que pra mim, cara, esse cara, ele é o verdadeiro Boomerman da série do Kamen Rider Black. Ele é o verdadeiro Boomer, ele tá assim pro Boomerman, pro Jaspion, assim como ele está pro Isamu Minami. Cara, ele se mostra muito valente nesse episódio, muito ativo, enfrentando o Gorgon, inclusive, lutando na mão, metendo tiro, metendo bala. O cara, ele é muito valente. Eu não lembro se ele vai aparecer em outros episódios ainda do Black, mas eu achei muito interessante a participação dele aqui nesse episódio. Lógico, é difícil pro Isamu Minami salvar a Lana, porque primeiro ela utiliza esses poderes do gafanhoto, que é tipo um pólen que ela solta, que fica ele totalmente, mano, tipo sem reação. E o Ryusuke que acaba ajudando mesmo, tipo Black, para poder tanto salvar a Lana, como tá tipo resolvendo o caso aqui nesse episódio, mano. Então tipo o Ryusuke, ele é muito presente. Inclusive o Isamu Minami, ele perde temporariamente, mano, a memória nesse episódio, mas depois que ele recupera no enfrentamento com o Taurus, ele consegue tipo enfrentar o Taurus, dá um chega pra lá nele e consegue ali destruir o monstro polvo e consequentemente salvar a Lana e mandar ela de volta pro Havaí junto com a escolta do nosso Suda Ryusuke. Então, mano, esses 5 episódios mostrou muita coisa. Por exemplo, no episódio 29, voltando pro episódio anterior, galera, com a participação lá da Hiroko Nishimoto, né, a nossa Sayaka Nagisa, pô, é legal porque o Gorgon, ele
sequestra tanto ela, junto com os outros 3 tripulantes da NASA, como a própria Sati, que é amiga dela. E elas ficam sequestradas, cara, tipo, juntas. Aí quando eles têm um salvamento lá, que elas são salvas de primeira mão, eles pensam que foram salvos os tripulantes de verdade, mas na verdade foram os impostores. Meu, assistam, cara, principalmente esses 2 últimos episódios que eu resenho aqui, que são muito bons. E no final do 30, o narrador fala que está para acontecer uma coisa que vai fazer uma reviravolta total na vida do Isamu, e a gente vê o Nobuhiko lá no seu casulo na forma de gafanhoto. Será que finalmente ele vai despertar? A gente vai ficar sabendo no próximo review. Então você assina aí o canal, acompanha os nossos lançamentos e a gente se fala no próximo review do Black Kamen Rider aqui no Retro Joabas, hein? Falou!